Fala galera, beleza? Vamos dar início aí ao nosso módulo aí de noções de direito da pessoa com deficiência. Sem conversinha, vamos para cima deles, beleza? Questão aí de número 1, olha o que diz. Questão de 2019, tá? TJ Amazonas, com base na lei 13.146, em suas alterações, julgue o item a seguir. Para que o indivíduo seja considerado pessoa com deficiência, ele deve ter um impedimento de longo prazo que pode ser de natureza intelectual. Pessoal, fica muito atento às palavras-chave, tá? Então, o que eu já considero aqui, ó? Indivíduo ser considerado pessoa com deficiência, você tem que pensar aqui, ó, longo prazo, tá? Impedimento a longo prazo, que pode ser de natureza física ou intelectual. Questão aí tá correta. Ó, longo prazo, natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Tá lá no artigo 2º. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, que eu falei, natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual a interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, cuidado aí, tá? E perceba as palavras-chave que eu deixei até em negrito aqui. Questão correta. Número 2. A pessoa com deficiência tem plena capacidade civil. Aqui vai uma observação, galera. Esquece aquela ideia de pessoa com deficiência é incapaz, isso e aquilo. Pessoa com deficiência tem plena capacidade civil para exercer direito à família, exercer seus direitos sexuais, conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória. Gasguei aqui. Sendo vedada a esterilização compulsória, tá? Então, essa questão aqui está correta. E vamos para cima. Ó. Capacidade plena, tem isso em mente. Ó. Pessoa com deficiência tem capacidade plena. Por isso pode exercer direitos sexuais, conservar sua fertilidade, sendo vedada esterilização compulsória. Está lá no artigo 6º, tá? Da lei 13.146. Você vai grifando aí, ó. Ok? Questão correta. Número 3. A tomada de decisão apoiada, isso é um tópico importante, é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos duas pessoas idôneas para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre os atos da vida civil. Perfeito, tá, pessoal? A questão aí está correta. Também está no artigo 116. Olha o que diz. A tomada de decisão apoiada. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos duas pessoas idôneas, com as quais mantenha vínculos que gozem de sua confiança para prestar-lhe apoio de tomada de decisão sobre atos da vida civil, sendo-lhes os elementos e informações necessários para que possa exercer sua capacidade. Perfeito, tá? Esse tópico aqui, tomada de decisão apoiada, também é um tópico muito importante, beleza? Número 4. Sinale a opção que apresenta o princípio a ser atendido quando da concepção e da implantação de mostra de arte aberta ao público a fim de promover a acessibilidade. A fim de promover o quê? A acessibilidade, salvo comprovada impossibilidade. Galera, essa questão aí é o desenho universal. Não é elemento de urbanização, não é o mobiliário urbano, não é comunicação, não é atendimento prioritário. Aqui você já poderia eliminar D e E. Elemento de urbanização não. Mobiliário urbano não. É desenho universal. Promover a acessibilidade, mostra de arte aberta ao público. Então, questão letra B, o gabarito. Desenho universal. Está no inciso 2º do artigo 3º. Você tem que ler, tá? Desenho universal. Concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a ser usados por todas as pessoas. Todas as pessoas. Sem necessidade de adaptação, tá? Então, perceba. Ou de projeto específico, incluindo recursos de tecnologia assistiva. E aqui a gente está falando aqui de uma mostra de arte aberta ao público, a fim de promover a acessibilidade. Ou seja, se promove a acessibilidade sem necessidade de adaptação. Salvo comprovada impossibilidade. A gente está falando aí de desenho, conceito de desenho universal, está no artigo 3º, tá? Inciso 2. Número 5. De acordo com o disposto na Lei 13.146, a curatela é medida protetiva
extraordinária, que alcança direitos relativos à educação, privacidade, aos bens patrimoniais, ao voto, ao trabalho. Letra C, tá, pessoal? Aos bens patrimoniais. Não vai atingir a educação, a privacidade, nem ao voto, nem ao trabalho, mas sim aos bens patrimoniais. Estão falando aí de patrimônio. Ó, a curatela afeta somente os atos relacionados ao direito de natureza patrimonial e negocial. Importante isso aqui também, tá? Ó, a curatela, artigo 85, afetarão não somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. Beleza? Então, gabarito letra C. Perceba, galera, que é lei seca pura. Não tem para onde se fugir, cara. Você tem que ler a lei seca. Mas a gente vai matar aqui de fazer questão até entrar no sangue. Número 6. Considerando a legislação vigente que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência, julgue o item subsequente. Em razão da presumida incapacidade de seus pais, filhos de pessoas com deficiência devem ser entregues para curatela dos avós ou para instituições de adoção, caso os avós também tenham deficiência. Pessoal, tá errado isso, tá? Ó, os filhos das pessoas com deficiência não devem ser entregues a terceiros. Segundo o artigo 6º, inciso 5 e 6 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem assegurado o direito à família, tá? A pessoa com deficiência tem direito a ter família. Então, os filhos das pessoas com deficiência têm direito a ter filhos também. A convivência familiar, a guarda, a tutela, a curatela e a adoção como adotante ou adotado, ou adotando, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas, tá? Então, isso aí é uma enrolação. Em razão da presumida incapacidade de seus pais, filhos de pessoas com deficiência devem ser entregues para a curatela de avós ou para instituições, caso os avós também tenham deficiência. Negativo, cara. Pessoa com deficiência também tem direito a constituir família, tá? Direito à família. Então, número 6 aí, errado. Número 7. Considerando a legislação vigente que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência, julgue o item subsequente. São considerados especialmente vulneráveis as pessoas com deficiência que sejam crianças, adolescentes, mulheres e idosos. Perfeita a questão, tá? 6 aqui de certo. Ó, crianças, adolescentes, mulheres e idosos são considerados especialmente vulneráveis. Grava essa palavra-chave aqui. Especialmente vulneráveis. Crianças, adolescentes, mulheres e idosos, tá? Olha o que diz o artigo 5º, parágrafo único. Para fins da proteção mencionada no caput deste artigo, são considerados especialmente vulneráveis criança, adolescente, mulher e idoso com deficiência, claro, né? Então, gabarito, questão correta, né? Número 8. Julgue o item a seguir. É vedado, ou seja, vedado é proibido, tá, pessoal? Proibido ao juiz nomear de ofício curador a pessoa com deficiência em situação de curatela. Errado, tá? Existem casos que ele pode sim nomear aí de ofício curador a pessoa com deficiência, tá? Ó, em casos de relevância e urgência, o juiz pode nomear de ofício curador a pessoa com deficiência em situação de curatela. Aí eu vou ter que, porém, ficar atento aos detalhes como a necessidade de ouvir o MP. Vamos lá, olha o que diz. Ó. Artigo 87. Em casos de relevância e urgência, e a fim de proteger o objetivo, proteger os interesses da pessoa com deficiência em situação de curatela, será lícito, ou seja, será permitido ao juiz, ouvido o Ministério Público, de ofício ou a requerimento do interessado, nomear desde logo curador provisório, o qual estará sujeito no que couber de disposições do Código de Processo Civil. Então, pode sim o juiz nomear de ofício curador a pessoa com deficiência, desde que tenha urgência, tá? Seja de interesse aí, de proteger o interesse da pessoa com deficiência e seja ouvido o Ministério Público, beleza? Então, número 8 aí, errado. Número 9. As ações e os serviços de saúde pública devem garantir às pessoas com deficiências campanhas de vacinação e atendimento psicológico,
estes, inclusive, para seus familiares e atendentes pessoais. Perfeito, pessoal. As ações de campanha de vacinação não abrangem somente as pessoas com deficiência, mas também os seus familiares e atendentes pessoais. Questão aí, perfeito. Vamos ver onde está o embasamento. Artigo 18, inciso 4º e 5º. As campanhas, as ações e serviços de saúde pública destinadas à pessoa com deficiência devem assegurar campanhas de vacinação, atendimento psicológico, inclusive, tá? Cuidado com essa palavra inclusive, porque a questão vai que o cara colocar. Ele excluindo os seus familiares e atendentes pessoais. E você na afobação você lê errado aí e acaba perdendo a questão. Então é inclusive para seus familiares e atendentes pessoais. Questão correta, número 9. Questão de número 10. Com base na lei, a pessoa com deficiência, em suas alterações, julgue o item a seguir. Cabe ao poder público assegurar a produção de artigos científicos. Assegurar, cuidado com as palavrinhas, a produção de artigos científicos em formato acessível, inclusive em língua brasileira de sinais, Libras, pelas instituições públicas de ensino e pesquisa. Questão errada, tá? Mas tenha muito cuidado com essa questão aqui e eu vou mostrar por quê, Não cabe ao poder público assegurar, cabe ao poder público estimular e apoiar. Olha o que diz o parágrafo 3º do artigo 68. Artigo 68, parágrafo 3º. O poder público deve estimular e apoiar a adaptação e a produção de artigos científicos em formato acessível, inclusive em Libras. Então perceba que às vezes você lendo aí na afobação, faz sentido. Cabe ao poder público assegurar a produção de artigos científicos em formato acessível? Isso é todo sentido. Inclusive em língua brasileira de sinais, Libras, faz todo sentido. Só que a lei diz o quê? Deve estimular, não assegurar. Deve estimular e apoiar. Por isso, o item de número 10 está errado. Olha o que diz a questão de número 11. Com base na lei número 13.146, e suas alterações, julgue o item a seguir. Se uma pessoa com deficiência tiver de se submeter à intervenção clínica ou cirúrgica, o consentimento dela é imprescindível para a realização dos procedimentos e, por isso, não poderá ser suprido, ainda que ela esteja em situação de curatela. Pessoal, essa questão está errada, tá? Mas tomem muito cuidado. Eu vou mostrar para vocês aqui o porquê, E esse é o motivo aqui de ter o conhecimento da legislação. Primeiro aqui, cara, eu vou falar essa questão do verbo prescindir, que às vezes a galera se perde, Verbo prescindir significa o quê? Passar sem por parte, pôr a parte, pôr de parte, renunciar, dispensar. Acho que isso aqui é a melhor definição. Quando a gente está falando prescinde de alguma coisa, dispensa, tá? Imprescindível é algo essencial. Então, quando está falando o consentimento dela será imprescindível, está falando o consentimento dela será essencial, indispensável para a realização dos procedimentos, tá? Eu sei que, Rodrigo, eu sei disso, mas às vezes algumas pessoas acabam se confundindo. Então, fazendo essa observação aqui. Galera, olha só, a regra é: a pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a se submeter a intervenção clínica ou cirúrgica, em tratamento ou institucionalização forçada. Essa é a regra. Porém, existe uma exceção. O consentimento da pessoa com deficiência em situação de curatela poderá ser suprido na forma da lei. Então, perceba, ainda que ela esteja em situação de curatela, não. No caso de curatela, ela pode sim, existe uma exceção que ela pode sim sofrer intervenção cirúrgica, tá? Agora vamos para a lei. A pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a submeter intervenção clínica ou cirúrgica a tratamento ou institucionalização forçada. Parágrafo único. O consentimento da pessoa com deficiência em situação de curatela poderá ser suprido na forma da lei. Então, ou seja, bem direto aqui ao ponto. Se a pessoa estiver em curatela, desde que esteja conforme a lei, esse consentimento dela não vai ser necessário, tá? Desde que esteja respeitando a lei.
tá? Então, o consentimento dela pode ser, sim, suprido de acordo com a lei, tá? Em conformidade com a lei. Então, questão de número 11 está errada por esse motivo. Existe uma exceção no caso de curatela. Número 12. Julgue o item a seguir, tendo como referência a lei brasileira, lá. Vamos direto aqui para o enunciado. Eventual benefício decorrente de ação afirmativa não pode ser imposto à pessoa com deficiência. A ela cabe decidir sobre a fruição desse benefício. Isso mesmo, pessoal. Apesar de ser um benefício aí de ação afirmativa, isso não pode ser imposto à pessoa com deficiência. Cabe a ela decidir ou não se quer receber, usufruir ou não desse benefício. Então, essa questão está correta, tá? A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação, as palavras-chave, ação afirmativa. Artigo 4º, parágrafo 2º da Lei 13.146. Número 13. Barreiras arquitetônicas é a designação dada às barreiras existentes em vias e espaços públicos, privados, abertos ao público ou de uso coletivo. Galera, esse item está errado, tá? Esse conceito dado à questão refere-se a barreiras urbanísticas e não arquitetônicas. Por isso o item está errado. Agora vamos lá direto aqui para a questão dos conceitos. Pessoal, aqui cabe a atenção de vocês, é necessário saber isso porque cai direto nas provas, tá? Barreiras, conceito de barreiras, qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição do exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento, expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação, à segurança, entre outros, classificadas em barreiras urbanísticas e barreiras arquitetônicas. Percebo que são diferentes, né? Urbanísticas, existentes nas vias e nos espaços públicos e privados, abertos ao público de uso coletivo. Arquitetônica, existentes nos edifícios públicos e privados. Então, seja, enquanto aqui é existente nas vias públicas, aqui é existente nos edifícios. Enquanto aqui é nas vias e nos espaços públicos, aqui é existente nos edifícios públicos. Então, o conceito aí de barreiras arquitetônicas é as existentes nos edifícios públicos e privados. E esse item está errado por quê? Porque colocou barreiras arquitetônicas aqui. Se colocasse barreiras urbanísticas, estaria certo. Beleza? Então, a questão aí errada de número 13. Número 14. A avaliação biopsicossocial da deficiência é obrigatória, envolve fatores econômicos, pessoais, sociais, psicológicos da pessoa avaliada. Galera, esse item está errado, tá? A avaliação biopsicossocial da deficiência é obrigatória? Não. Ela pode, tá? Mas ela não é obrigatória, não. Não se trata de uma avaliação obrigatória, mas quando necessária, será, tá? Biopsicossocial e irá considerar fatores econômicos, pessoais, sociais, psicológicos da pessoa avaliada. Artigo 2º, parágrafo 1º. A avaliação de deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, tá? E realizado por equipe multiprofissional interdisciplinar, considerará, tá? Estou lendo errado aqui, perdão. Os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação. Então, galera, muito cuidado aqui. Deixa eu até pegar a caneta aqui, vermelha aqui. Beleza. Muito cuidado com as generalizações. Então, quando você estiver fazendo a prova, fazendo as questões, vai grifando, vai vendo. A avaliação biopsicossocial da deficiência é obrigatória? Já fica ligado, tá? E não tem jeito, tem que conhecer o texto de lei. Então, você tem que, enquanto a gente está fazendo as questões, você está grifando aí, colocando SESP, TJ,
Amazonas 2019. Beleza? Vai mapeando tudo aí. Questão errada. Número 15. Os serviços socioassistenciais para pessoa com deficiência em situação de dependência, incluem prestação de cuidados básicos e instrumentais por cuidadores sociais. A gente está falando de serviços socioassistenciais para uma pessoa com deficiência. Está correto. Inclui isso, sim. Cuidados básicos e instrumentais por cuidadores sociais. Perfeito. Artigo 39, parágrafo 2º. Serviços socioassistenciais destinados à pessoa com deficiência em situação de independência deverão contar com cuidadores sociais para prestar-lhes cuidados básicos e instrumentais. Questão perfeita. Número 16. Nos programas habitacionais, estamos falando de programas habitacionais públicos, a pessoa com deficiência tem prioridade de aquisição de imóvel para moradia própria, com reserva de percentual mínimo legal de unidades para elas. Correto, tá, pessoal? Realmente, a pessoa com deficiência tem prioridade na aquisição de imóvel e existe um percentual mínimo de unidades para essas pessoas, tá? A gente vê isso no artigo 32, diz o seguinte, nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, a pessoa com deficiência e seu responsável goza. Então, a pessoa com deficiência e seu responsável goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria. Observada a reserva de no mínimo quanto? 3%. Essa é a questão que nem pediu a porcentagem, só falou que existia um percentual mínimo. Mas se pedir, você tem que saber que é 3% das unidades habitacionais para pessoa com deficiência. Questão correta, tudo lei seca até o momento. Com base no Estatuto do Idoso e no Estatuto da Pessoa com Deficiência, julgue o item a seguir. A pessoa com deficiência tem plena capacidade civil? Sim, a gente já viu isso. Para exercer o direito de guarda? Sim. Curatela e adoção em igualdade de oportunidade com pessoas sem deficiência? Perfeito. Esquece aquela visão de a pessoa com deficiência é incapaz, ela não pode fazer nada. Ela pode sim ter família, adotar, entendeu? Ela pode exercer esses direitos aí, e qualquer cidadão aí tem direito, ok? Questão correta. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para, inciso 6º aí, né? Exercer direito à guarda, tutela, a curatela, a adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Questão correta. 18. Eu deixei a tabelinha aqui, enfim. Julgue o item a seguir, tendo como referência a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. As instituições privadas de ensino, assim como as públicas, devem ofertar educação bilíngue em língua brasileira de sinais e libras e língua portuguesa. Errado, tá? E aqui eu também faço aqui um asterisco aqui para você tomar cuidado com essa questão aqui, com esse tópico. Não se aplica às instituições privadas, veja o que diz a Lei 13.146, artigo 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. Inciso 4º. Oferta de educação bilíngue em Libras, como a primeira língua, a modalidade escrita da língua portuguesa, como segunda língua em escolas e classes bilíngues em escolas inclusivas. Rodrigo, tenho dificuldade de entender esse texto, por isso que eu trouxe a tabelinha. O que você vai ter em mente aqui? Aplica às instituições públicas. Oferta educação bilíngue em Libras como primeira língua e modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua em escolas e classes bilíngues, etc. Aplica às instituições públicas pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e recursos de tecnologia.
Então, essa tabelinha aqui eu trouxe para facilitar vocês. Aplica às instituições privadas. Formação e disponibilização de professores para atendimento educacional especializado de tradutores, intérpretes de Libras, guias, intérpretes e profissionais de apoio. Oferta de ensino de Libras, sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia assistiva. Moral da história, galera. Eles vão jogar com isso aqui, tá? Nas questões. E você vai ter que saber aí como se livrar aí dessas questões. No caso, acertar, né? Perceba que aqui, ó, a questão, vou voltar para a questão. As instituições privadas? Não, não é as instituições privadas, ó. É as instituições públicas. Por quê? As instituições públicas cabe a oferta de educação bilíngue em Libras. Deixa eu até pegar aqui outra coisa aqui para vocês. Eu estou voltando aqui porque às vezes eu fico pensando, não estou sendo tão claro. Então vamos lá. Ó, as instituições privadas? Não, aqui seria o que? As instituições públicas de ensino, assim como as públicas, devem ofertar educação bilíngue em língua brasileira de sinais, Libras e língua portuguesa. Então, o certo aqui, nessa questão, seriam instituições públicas e não privadas. Olha lá, está lá no inciso 6. A oferta de educação bilíngue em Libras como a primeira língua, na modalidade escrita da língua portuguesa, e na segunda, em escolas classe, bilíngues e escolas exclusivas. Isso cabe às instituições públicas, tá? E não às instituições privadas. Não se aplica às instituições privadas. Perfeito? Essa tabela vai ajudar você a matar esse tipo de questão, mas você tem que ter em mente ela. Beleza? 19. Assinale a opção que indica o processo destinado a propiciar às pessoas com deficiência a aquisição de conhecimentos, habilidades e aptidões para o exercício de profissão ou de ocupação, permitindo-lhes o nível suficiente de desenvolvimento profissional para ingresso no campo de trabalho. O que é, galera? Ó, só pelo que está falando aqui, você já consegue matar, né? Você não precisa nem conhecer o texto da lei. Mas olha só o que está dizendo. Ó. Assinale a opção que indica o processo destinado a propiciar às pessoas com deficiência a aquisição de conhecimentos, habilidades e aptidões para exercício de profissão ou de ocupação. Aqui está falando o quê? Adquirir habilidades, adquirir novas habilidades, conhecimentos. Vai ser o quê? Colocação competitiva no mercado de trabalho? Não. Programa de estímulo ao empreendedorismo? Não. Programa de estímulo ao trabalho autônomo? Não. A habilitação profissional? Você poderia pensar com relação a isso. Então, você ficaria entre a B e a letra E. Mas perceba, aquisição de conhecimentos, tá? Aquisição de conhecimentos, habilidades, perceba aqui, habilidades e aptidões para exercício de profissão ou de ocupação, permitindo-lhe nível suficiente de desenvolvimento profissional para ingresso no campo de trabalho. A gente está falando aqui de habilitação profissional, tá? Então, reabilitação não é gabarito letra E. Ó, artigo 36, parágrafo 2º. A habilitação profissional corresponde ao processo destinado a propiciar a pessoa com deficiência a aquisição de conhecimentos, habilidades, aptidões para exercício profissional de ocupação. Perceba que está batendo direitinho aí com a questão. Tá tudo baseado na lei, galera, não tem jeito. Permitido nível suficiente de desenvolvimento profissional para ingresso no campo de trabalho. Ok? Questão 19, gabarito, letra E. 20. Com base no disposto no Estatuto da Pessoa com Deficiência, julga o item seguir. Em processos seletivos para ingresso nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior, o candidato com deficiência terá direito à disponibilização de provas em formatos acessíveis à sua necessidade, sendo vedada, ou seja, proibida, a concessão de dilatação de tempo para a realização de prova. Errado, galera. Está dizendo aqui que é proibido. E quando, na verdade, é permitido a dilatação de tempo para a realização de tais provas. Item errado. Olha só o que diz. A dilatação de tempo na realização do exame é permitida mediante
prévia solicitação e comprovação de necessidade. Olha só, inciso 5º, dilação de tempo. Conforme demanda apresentada pelo candidato com deficiência, tem que apresentar isso tanto na realização de exame para seleção quanto nas atividades acadêmicas, mediante prévia solicitação e comprovação da necessidade. Então, ele pode sim ter o tempo dilatado para fazer a prova, fazer os exames, desde que ele comprove isso e ele faça a solicitação aí, prévia, tá? Gabarito errado, porque está dizendo que é proibido, quando na verdade não é proibido. Então fica atento, cara, as palavras-chave, as negativas, perfeito, item errado. Olha o que diz. Foi TJ 2019, a concepção de produtos, ambientes e programas, tá? TJ Unesp, não é do SED. Galera, serve para fim de fixação de conhecimento e aprendizado, tá? A concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas sem necessidade de adaptação. Fica atento às palavras, sem necessidade de adaptação. O projeto específico, incluindo recursos de tecnologia assistiva, conforme disciplinado na Lei 13.146. Considera-se, então está falando que é a concepção de produtos sem a necessidade de tecnologia sem a necessidade de adaptação ou projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Do que ele está falando? Tecnologia assistiva? Não. Tá? Incluindo os recursos de tecnologia assistiva, mas não é tecnologia assistiva, não é a definição. Ajuda técnica também não é. Acessibilidade? Não. Falou, concepção de produtos. Quando a gente fala em concepção de produtos, a gente está falando de desenho universal, tá? Por quê? É sem a necessidade de adaptação ou projeto específico, incluindo já os recursos de tecnologia assistiva. Então já é um projeto preparado, por isso que o nome é universal, lembre-se que é universal, por isso que não necessita de adaptação e etc. Então um projeto já pronto, beleza? Já com o que? Incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Então, acessibilidade não é, adaptação razoável também não é. Desenho universal, letra D. E olha o que diz já no inciso 2. Desenho universal. Concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas sem a necessidade de adaptação. Então, vai ser usado por todas as pessoas, por isso o nome universal, sem a necessidade de adaptação ou de projetos específicos, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Beleza? Vamos lá, 22. Um médico de hospital privado que suspeitar de violência praticada contra pessoa com deficiência deverá notificar, inciso 1, aqui o item 1, a autoridade policial, 2, o Ministério Público, 3, os conselhos dos direitos da pessoa com deficiência. Galera, ele tem que notificar os 3, tanto a autoridade policial, quanto o Ministério Público, quanto os conselhos dos direitos das pessoas com deficiência, tá? Então, gabarito aqui, 1 está certo, 2 está certo, 1 e 3 estão certos, né? 2 e 3 estão certos, mas o nosso gabarito é todos os itens, tá? E aqui está falando apenas os itens 2 e 3, apenas os itens 1 e 3, e aqui apenas os itens 2, apenas o item 1. Então, o gabarito é a letra E. Olha o que diz, artigo 26. Os casos de suspeita ou de confirmação, perceba que não precisa estar confirmado. Só o fato de haver uma suspeita, você já pode notificar a autoridade policial, o Ministério Público, os conselhos dos direitos das pessoas com deficiência. Ou de confirmação de violência praticada contra a pessoa com deficiência, serão objeto de notificação compulsória, fica atento a isso aqui, notificação compulsória, pelos serviços de saúde públicos e privados, tanto público quanto privado, autoridade policial, Ministério Público, além dos conselhos dos direitos das pessoas com deficiência. Beleza? Então, 22, aí gabarito letra E. 23. De acordo com a Lei 13.146, dos indivíduos que pretendem atuar como tradutores e intérpretes de Libras na educação básica e em cursos de graduação e pós-graduação deverão possuir, no mínimo, tá? Então, o que precisa no mínimo para poder trabalhar como
Aí, pretendo atuar como tradutores e intérpretes de livros na educação básica e cursos de graduação e pós-graduação. Letra A, nível superior? Não, galera, não precisa ter necessariamente um nível superior. Com habilitação exclusivamente em tradução em livro, está errado. Ensino médio completo e certificação de proficiência na Libras para atuar na graduação? Também não é essa. Ensino médio completo e certificação de proficiência na Libras para atuar na educação básica, tá? Gabarito aqui é a letra C. Mas vamos lá, nível superior. Não precisa de nível superior. Então, nível superior não precisa, nível superior não precisa. Com habilitação prioritariamente? Não. Beleza? Então, gabarito letra C. Olha o que dispõe o artigo 28, parágrafo 2º. Na disponibilidade de tradutores e intérpretes de Libra, a que se refere ao inciso 11 do caput deste artigo, deve-se observar o seguinte: os tradutores e intérpretes de livros atuantes na educação básica devem, no mínimo, olha só, no mínimo, possuir ensino médio. Então, no mínimo, a pessoa tem que ter um ensino médio completo e certificado de proficiência em Libras. É o requisito básico. Mínimo ensino médio, mais certificado de proficiência na Libras. Aí, vamos lá, inciso 2. Os tradutores e intérpretes das Libras, quando direcionados à tarefa de interpretar nas salas de aula dos cursos de graduação e pós-graduação, devem possuir nível superior com habilitação prioritariamente em tradução e interpretação em Libras. Perceba que a pergunta está falando na educação básica em cursos de graduação e pós-graduação. Devem possuir o quê? No mínimo ensino médio e certificação de proficiência na Libras para atuar na educação básica, tá? Então, galera, mas aqui está falando graduação e pós-graduação, deve possuir o quê? No mínimo é essa, é isso, cara. Ensino médio completo e certificação de proficiência na Libras para atuar na educação básica. Mas fica atento aí, inciso 2, inciso 1, educação básica, no mínimo ensino médio, mais certificação de proficiência em Libras. No caso aí, para atuar aí nos cursos de graduação e pós-graduação, devem possuir nível superior com habilitação prioritariamente em tradução e interpretação em Libras. Beleza? Então, o nosso gabarito aí é a letra C. 24. Um instrumento que visa criar condições de utilização de ambientes por pessoa com mobilidade reduzida. Então, a gente está falando de pessoa com mobilidade reduzida por meio de concepção de espaços, artefatos, produtos para atender simultaneamente a todas as pessoas, com diferentes características antropométricas sensoriais de forma autônoma, segura e confortável. Então, um instrumento que visa, vamos destacar um instrumento que visa criar condições de utilização de ambientes por pessoa com mobilidade reduzida, por meio de concepção de espaços, outra palavra-chave, concepção de espaços, artefatos, produtos para atender simultaneamente a todas as pessoas de diferentes características antropométricas sensoriais de forma autônoma, segura e confortável. Letra A. Elemento de urbanização? Não. Mobiliário urbano, que aí é a letra B? Também não. Letra C. Ajuda técnica? Também não é. Letra D. Acessibilidade assistiva? Não. Letra E. Desenho universal. Perceba que a gente está falando aqui, concepção de espaços, a gente está falando de atender simultaneamente a todas as pessoas, diferentes características antropométricas, sensoriais. Então, galera, letra E é o nosso gabarito. Vamos lá. Desenho universal. Tá de novo aqui a definição, tá? Sem necessidade de adaptação, o projeto específico incluindo recursos de tecnologia assistiva. Beleza? Gabarito, letra E. 25.
A definição de curatela de pessoa com deficiência consiste em medida protetiva de caráter. Letra A, preferencial. Letra B, discricionário. Letra C, extraordinário. Letra D, adaptativo. Letra E, assistencial. Galera, definição de curatela de pessoa com deficiência consiste em medida protetiva de caráter extraordinário. Quando a gente fala de curatela, a gente está falando de uma medida protetiva de caráter extraordinário, não é de caráter preferencial, nem discricionário, adaptativo, assistencial, não. De caráter extraordinário. Letra C é o gabarito da nossa questão, mas vamos ver lá o que diz. Via de regra, a pessoa com deficiência tem plena capacidade, porém a situação de curatela, como a gente já vem falando aí, constitui uma medida protetiva extraordinária. A curatela só afetará os direitos de natureza patrimonial e negocial. Isso é importante, tá, pessoal? Curatela afeta, no caso aí, os direitos de natureza patrimonial e negocial, tá? Isso aqui despenca, tá? Essa questão é curatela. Ela afeta direitos de natureza patrimonial e negocial somente, beleza? E no caso aqui é uma medida protetiva de caráter extraordinário. Curatela, caráter extraordinário. Uma medida protetiva de caráter extraordinário. Beleza? Artigo 84. A pessoa com deficiência tem assegurar o direito de exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. A definição de curatela, parágrafo 3º, constitui uma medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível. Galera, fica atento a essa palavra-chave aqui. Pode vir uma questão trocando esse menor por maior tempo possível e você passa direto, passa batido se você ler rápido. Então fica atento às palavras-chave, tá? 85. A curatela afetará tão somente os atos relacionados a direitos de natureza patrimonial e negocial, como já havia falado. Parágrafo 2º. A curatela constitui medida extraordinária, devendo constar na sentença as razões e as motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado. Beleza? Gabarito, letra C. Vamos para a próxima. 26 aí. A gente, o que diz? Sebrasp 2021, MPE, promotor de justiça. A pessoa que sem remuneração, olha, múltipla escolha, vocês vão ficar reclamando. A pessoa que sem remuneração, assiste a pessoa com deficiência. Assistindo a pessoa com deficiência. No exercício de suas atividades diárias. Legalmente denominada, cara, sem remuneração, ela assiste a pessoa com deficiência. No exercício de suas atividades diárias. É legalmente denominada. 26 aqui, galera, é atendente pessoal, tá? Vamos logo para o dispositivo. O que diz? Artigo 3º. Não tem jeito, tá? Você tem que decorar isso aqui. Artigo 3º. Para fins de aplicação desta lei, consideram-se atendente pessoal, pessoa, membro ou não da família, não precisa ser da família, que com ou sem remuneração assiste e presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício, olha outro termo que chama, de suas atividades diárias, excluídas, tá? As técnicas ou procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. Então, a questão deixa claro, no exercício das atividades diárias. Então, no exercício das atividades diárias, é atendente pessoal. Aqui, inciso 14, acompanhante. Aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. Beleza? Então, não é a definição de assistente, no caso atendente pessoal, não é igual ao acompanhante, mas o acompanhante ele pode o quê?
podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. Beleza? Então só fica cuidado aí para você saber diferenciar. 26, letra E, 27. Olha o que diz. A garantia à pessoa com mobilidade reduzida, então falando de pessoa com o quê? Mobilidade reduzida, de viver de forma independente e exercer seus direitos de participação social refere-se ao direito a letra A, acessibilidade, letra B, tecnologia assistiva, letra C, moradia para a vida independente, letra D, residência inclusiva, letra E, ajuda técnica. Olha só, galera, falou que a pessoa tem mobilidade reduzida e a garantia a pessoa com mobilidade reduzida de viver, ela quer viver de forma independente e exercer seus direitos de participação social. O que vai fazer ela viver de forma independente? É a tecnologia assistiva? Não, né? Não necessariamente. Moradia para viver independente, a vida independente, exercer direito. Não é isso que vai fazer. Residência inclusiva também não, ajuda técnica também não. Gabarito, letra A aí, por eliminação se conseguir matar. Tá? Mas vamos lá, ó. Acessibilidade é o direito que garante a pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, que é nossa questão, viver de forma o quê? Independente. A palavra-chave aqui, independente. E exercer seus direitos de cidadania e participação social. Tranquilo, né? Mas vamos aí comentar aí a segunda parte, letra D. A pessoa com deficiência tem direito à moradia digna no seio da família natural ou substituto com cônjuge, companheiro ou desacompanhada, ou, no caso aí, em moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, ou ainda em residência inclusiva. É o artigo 31, hein? A letra D, que a gente está falando de residência inclusiva, beleza? Parágrafo 1º. O poder público adotará programas e ações estratégicas para apoiar a criação e manutenção de moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. Importante, tá? Esses dois parágrafos, porque pode vir a ser cobrado. Eu vou direto para o artigo 3º. Olha o que diz. Tecnologia assistiva ou ajuda técnica. Produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas, serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando o quê? Sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Galera, não tem jeito, tá? É letra de lei. Perceba que é o SESP. Mas não tá a lei pura. Mas as palavras-chave estão aqui e pelas palavras-chave você vai conseguir resolver. Mas você tem que também fazer sua parte, seu dever de casa, que além de fazer as questões, ler a legislação, beleza? Então aí, fica ligado. Gabarito, letra A. 28. Acerca de obrigação alimentar e de tomada de decisão apoiada, julgue o item subsequente. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual... tomada de decisão apoiada. Esse tema é importante, tá, pessoal? É o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos 2 pessoas idôneas para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil. Perfeito, galera. Eu vou falar aqui uma forma aqui que pensa em apoio, né? Tá aqui o Joãozinho, tomada de decisão apoiada, ele tomar a decisão. Então você pensa que ele vai ter o quê? 2 pessoas para se apoiar. E ele tem que confiar nessas 2 pessoas. As pessoas têm que ser idôneas. Então, tomar de decisão apoiada, você pensa em pelo menos 2 pessoas para auxiliar ele, tá? A prestar apoio na tomada de decisão sobre os atos da vida civil. É uma maneira assim que eu uso para me lembrar. Aí eu não sei o que exatamente você vai utilizar, mas o gabarito da nossa questão está correto. Isso é tomada de decisão apoiada, tá? Olha lá. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos 2 pessoas idôneas, né, com quais mantenham vínculos
que gozem de sua confiança, ou seja, para se apoiar, você precisa de confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhe alimentos e informações necessárias para que possa exercer sua capacidade. Gabarito correto. 29, a gente vai fazer a questão 29, olha o que diz. TJ Amazonas, né, CESP. Jefferson, assistente social, trabalha em uma escola particular de educação infantil e ensino fundamental, contribuindo para a estruturação do projeto pedagógico para a criação de condições no exercício da cidadania, bem como o protagonismo e inclusão de crianças e adolescentes, em especial com eficiência, como Paula, uma aluna com 11 anos de idade, que tem perda total e irreversível da visão e apresenta demandas familiares, socioeducacionais, de fortalecimento das redes de sociabilidade e acesso a serviços socioassistenciais. Beleza, contou a historinha aqui. Tendo como referência a situação hipotética, julgue os itens subsequentes, considerando que determina a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, em razão da perda total da visão. Perda total da visão. Então, a pessoa com deficiência. Paula deve ser protegida de toda forma de discriminação e tratamento desumano por ser considerada pessoa especialmente vulnerável. 29, corretíssima, tá, galera? Está no artigo 5º. Vamos lá ver, olha o que diz o artigo 5º. A pessoa com deficiência era protegida de toda, não é de uma não, tá? É de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão, tratamento desumano ou degradante. E aqui eu percebo que está aqui, ó, discriminação. Parágrafo único. Para fins de proteção mencionado no caput deste artigo, são considerados especialmente vulneráveis. Quem é especialmente vulnerável? A criança, o adolescente, a mulher, o idoso e com deficiência, pessoa com deficiência. Então, galera, gabarito aí tá corretíssimo. É de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade. E no caso aí, ela é uma criança, né, de 11 anos, cadê onde fala? Aqui, a idade que tem 11 anos, é uma criança. Então ela vai ser aí protegida de toda forma de discriminação, negligência e etc. É considerada também uma pessoa especialmente vulnerável. Ok? 30 o mesmo enunciado, tá? Vamos lá. Mesmo após completar a maioridade, tá falando ainda da Paula, a menina de 11 anos, que a gente fez a questão anterior. A deficiência de Paula impedirá de exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela, à adoção como adotante. Galera, tá errado. Esquece aquela visão antiquada de a pessoa com deficiência não é uma pessoa incapaz. Ela é civilmente capaz, tá? Então ela tem todos os seus direitos aí resguardados. E ela pode sim, no caso aí ela completou a maioridade, ela pode sim exercer o direito à guarda, à tutela, curatela, à adoção como adotante, beleza? E coisas que não pode mais negócio de esterilização compulsória, uma série de coisas aí, no caso não poderia adotar antigamente, hoje pode fazer isso, pode casar, enfim, fica tranquilo, porque no caso referente a isso, Paula pode fazer todos os atos aí da vida civil. Lembrando que a gente fez uma questão aqui atrás, que a gente fala da tomada de decisão apoiada. Olha só para ficar claro aqui. Para prestar apoio a tomar decisão apoiada dos atos da vida civil, fornecendo elementos necessários à sua capacitação. Então, tem uma aqui mais para trás. Tá. Aqui. Essa aqui, ó. No caso de curatela, galera, só para recapitular. No caso de curatela, a pessoa só não vai poder exercer direito aí sobre os atos patrimoniais e negociais, ó.
Ó, e a curatela só afetará os direitos da natureza patrimonial e negocial, no caso de curatela. Mas aqui na questão que a gente está falando aí, questão de número 30, ela pode sim exercer todos os direitos aí inerentes. Olha o que diz o artigo 6º, tá? Ó, a deficiência não afeta, como eu disse, a plena capacidade civil. Ela é uma pessoa civil, capaz civilmente. Inclusive para o quê? Exercer o direito de guarda, tutela, curatela e adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Perfeito? Por isso o item está errado, porque está falando mesmo após ela completar a maioridade, impedirá de exercer o direito à guarda. Errado, tá? Fala galera, vamos estar resolvendo aí as questões aí de promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida e prioridade no atendimento às pessoas com deficiência. 10.098 e 10.048 estão dentro do edital. Galera, não tem muitas questões do SESP acerca desse tópico, mas eu trouxe de outras questões, não tem problema, de outras bancas, não tem problema. O importante aqui é você fixar o conhecimento e revisar, beleza? Olha só o que diz. De acordo... um outro parênteses. Cara, não tem jeito. Questões que envolvem legislação, a banca pode até não cobrar literalidade, mas tudo que ela cobrar vai estar baseado ou em uma jurisprudência ou na literalidade da lei. Beleza? Então é isso aí. Vamos lá. Então o segredo é o que? Achar as palavras-chave, os termos que costumeiramente são cobrados ou trocados, beleza? E os temas. Olha o que diz. De acordo com a Lei 10.048, as empresas públicas de transporte e as concessionárias de transporte coletivo. Falando em transporte coletivo, já fica ligado. Reservarão assentos devidamente identificados para obesos, crianças e idosos gestantes e pessoas acompanhadas por crianças de colo. Não, galera. Obeso não está dentro de transporte coletivo. Grava assim. Falou em empresas concessionárias de transporte coletivo, os obesos vão estar dentro? Não. O obeso não vai ter aí assentos reservados para eles. Tá? Ó, reservarão assentos devidamente identificados para obesos? Não. Crianças? Também não. Idosos? Sim. Gestantes, pessoas acompanhadas por criança de colo, ok. B. Idosos? Idosos está dentro, galera. Gestante também está dentro? Sim. Lactante? Pessoas portadoras de deficiência e pessoas acompanhadas por crianças de colo. É o nosso gabarito. Mas vamos ver as outras opções. Ó. Idosos, gestantes, obeso não. Então já arrisca a letra C, não vou nem continuar. Crianças, gestantes, portador, crianças não. Gestantes, sim. Portadores de deficiência, também vale. Crianças, não, galera. Lactante, idosos sim, gestante, lactante sim, mas portadores de deficiência, mas crianças não. Então o gabarito aqui é a letra B. Olha o que diz, ó. Traz duas situações que sempre caem na prova, é importante isso, ó. Não confunda, falou em transporte coletivo, são 5. Falou em transporte coletivo, são 5. Idosos, gestantes, lactantes, pessoas portadoras com deficiência e pessoas acompanhadas por crianças de colo. Simples. Simples assim. Falou em atendimento prioritário, são 5 no artigo, mais o obeso. Trouxe uma tabelinha para que fique claro isso, galera. Olha só. Falou em transporte coletivo, não tem obeso, tá? Grava assim, não tem obeso. Aí a gente vai falar de idosos, vai falar de gestantes, lactantes, pessoas portadoras de deficiência e pessoas acompanhadas de crianças de colo. Falou em atendimento prioritário, é todo esse pessoal aqui mais o obeso, tá? Ó. Artigo 1º, as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com criança de colo e os obesos terão o que? Atendimento prioritário. Beleza? Transporte coletivo, as 5 opções, mas não tem obeso. Atendimento prioritário,
prioritário em 5 opções, mas com obeso. Então, gabarito aí, letra B. 32, considerando a Lei 10.098, decreto... esse decreto aqui não cai, galera, mas não importa, porque vai cobrar, vai ser esse aqui. Tá? Então serve. Julgue o item a seguir. As normas da Lei 10.098 aplicam-se tanto aos estabelecimentos públicos quanto a empresas privadas. 32 aí, galera, tá correto. E vamos direto para o artigo. A construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo a se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, galera, aplica-se tanto ao estabelecimento público quanto privado. Aí, no caso, as normas da Lei 10.098. 33, considera-se, julgue o item a seguir. Estão previstas ações que se aplicam a espaços públicos, parques e vias urbanas. 33 aí também está correto. Olha o que diz o artigo 1º. Esta lei estabelece normas gerais, critérios básicos para a promoção e acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e obstáculos em vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e comunicação. Artigo 4º. As vias públicas, os parques e os demais espaços de uso público existentes, assim como as respectivas instalações de serviços mobiliários urbanos, deverão ser adaptados, obedecendo-se em ordem de prioridade que visa a maior eficiência das modificações no sentido de promover a mais ampla acessibilidade às pessoas portadoras com deficiência ou mobilidade reduzida. Percebeu que estão previstas ações que se aplicam a espaços públicos e parques e vias urbanos? Tá, cara. Espaços públicos, parques e vias urbanos, espaços públicos, letra de lei, beleza? Gabarito aí, tá correto. Vocês viram aí que tá correto. E essa caiu no SESP, tá? 2021. Não cobrou a literalidade, mas trouxe as palavras-chave que estão contidas na lei. 34. Em uma repartição pública chegaram as seguintes pessoas para serem atendidas: João, adolescente; Carla, pessoa com deficiência; Alberto, senhor de 65 anos de idade; Joana, gestante; Aline, lactante; Pedro, com criança de colo; Márcio, obeso; e Fábio, com 25 anos de idade. De acordo com a lei 10.048, terão atendimento prioritário. Galera, atendimento prioritário. O que eu falei? Falou em transporte público, não tem obeso. Agora, falou em atendimento prioritário, são as 6 hipóteses, ou seja, as 5 mais o obeso. Beleza? Então, aqui a gente já vai achar quem está dentro dessa questão. Olha só. Deixa eu só pegar aqui. João, adolescente? Não, adolescente não entra, tá? Criança também não. Então, tá fora. Quem vai ter atendimento prioritário? Carla, pessoa com deficiência? Tá, então Carla tá dentro. Carla tá aqui, Carla tá aqui. Carla tá aqui. Colocou a Carla em todo mundo. Então, a gente não pode eliminar nenhuma com a Carla. Alberto, senhor de 65 anos. Ele é idoso, porque ele tem mais de 60 anos. Então, ele é idoso. Alberto tá aqui. Alberto também tá. Então, Joana, gestante. Gestante também entra dentro do nosso negócio. Então, Joana tá aqui, Joana tá aqui, Joana daqui. Joana tá em todas também. Vamos lá. Qual o próximo? Aline, lactante. Lactante também vai. Entrou. Aline também tá aqui. Pedro, no caso aí, com criança de colo. Pedro também vai entrar no nosso deu um branco aqui, no nosso gabarito. Olha só, galera. Mas aqui, o João não entra. Então eu já poderia eliminar a letra A.
O João está na B também. Então está fora A. O João está na C. Também está fora A. Então a gente fica entre a D e a E. Beleza? Então de cara eu já poderia ter eliminado a B, C, D. Né? A, B, C. Mas eu não quis fazer isso. Mas vamos lá. Agora digamos que a gente eliminou. Vai, eliminou. Agora vamos para a letra D. Carla, Alberto, Joana, Aline, todos esses estão. Agora, por último, Pedro com criança de colo. Pedro entra, por quê? Porque tem uma criança de colo. Então aqui a gente já achou nosso gabarito, porque de baixo não tem Pedro. Então o gabarito é letra D. Mas vamos só confirmar. Márcio, obeso, está dentro. Então, gabarito letra D. Ó, Fábio. Fábio não entra, galera. Fábio tem 25 anos de idade. Não falou mais nada. Fábio só tem 25 anos de idade. Márcio entraria, mas estaria faltando Pedro. Por isso a letra E não é o nosso gabarito. O gabarito é a letra D. Beleza? Pessoal, tem que conhecer o texto de lei e grava isso, pessoal. Falando em transporte coletivo, são as 5 hipóteses, tá? As 5 hipóteses, mas não tem obeso. Falando em atendimento prioritário, é geral. Os 5 mais o obeso. Beleza? Grava assim que não tem jeito, cara. Você vai matar. Falando em atendimento prioritário, 5 mais obeso. Falando em transporte coletivo, você grava as 5 hipóteses. Beleza? Então aí 34, aí letra D. Tá lá no artigo 1º, tá? E aqui tá a explicaçãozinha que eu já dei para vocês. 35. A segunda lei, 10.048, que trata do atendimento prioritário. As pessoas com deficiência, é correto afirmar. As pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 65 anos de idade, as gestantes, ok, os lactantes, as pessoas com crianças de colo, os obesos terão atendimento prioritário. Lembra-se que eu falei, os 5 mais o obeso? Beleza, só que a gente tem um detalhe aqui. É igual ou superior a 60 anos, tá? E não 65 anos. Aqui, essa questão, cobrando a literalidade da lei. Ó. O certo é idoso com idade igual ou superior a 60 anos. Idade igual ou superior a 60 anos. Mas, Rodrigo, mas 65 é maior que 60. Então, fica implícito que, pô... Galera, eu concordo com isso. Só que tem questões que vão vir assim. Você vai ver uma questão mais lá pra frente que vai ter isso. Então, você tem que ter a manha da prova. Se o cara tá pegando aqui meio que a literalidade, vai na literalidade. Ó, tá pegando a literalidade. As pessoas, quando você vai cobrando tudo, aí chega num pontinho aqui de troca, vai com maldade. Então, não dá mole. Beleza? Questão aí errada. Mas a mesma coisa também, só para comparar. Tá, B, C, D e E. Porra, tem uma opção com 60, uma opção com 65 anos. E perguntando qual é igual ou superior a 60 anos. Tu vai marcar a letra B? Tu não vai marcar a letra B, tu vai marcar a letra A, cara. Tem que ter maldade. Ah, mas aí não tem 60 anos e tem com mais de 65 anos. E outras que excluem. Porra, tu marca mais de 65 anos. Tem que ter maldade na hora da prova. Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí o que eu tô querendo dizer. Em suma, eu tô querendo dizer. Tá em dúvida, cara? Marca aquela que tiver mais completa, aquela que tiver menos. Parece que tá tudo errado. Marca que parece menos errado. Beleza? Vamos lá. 36. É assegurado em todas as instituições financeiras a prioridade de atendimento às pessoas, exceto, fica ligado no comando da questão, exceto. Então, prioridade no atendimento às pessoas com deficiência, sim. Os idosos com idade igual ou superior a 65 anos, é o que eu estou falando, igual a 65 anos. As gestantes e lactantes, ok. As pessoas com crianças de colo, ok. Os hipossuficientes, ok. Não, que ok, hipossuficientes não estavam, galera. Vamos lá. Apagar aqui.
Fazendo besteira aqui, ó, tá vendo? Hipossuficiente está na nossa lista dos 5 mais o obeso? Não está na nossa lista dos 5 mais obesos. Então, está fora, é o nosso gabarito. Por quê? Porque ele quer exceção. E aqui, ó, os idosos com idade igual ou superior a 65 anos. Perceba que não tem nada aqui que vem excluir. Digamos que aqui tivesse a opção 65 anos e aqui embaixo tivesse a mesma coisa, mas tivesse com 60 anos. Esquece que fosse hipossuficiente isso aqui. A B tivesse colado aqui, só que botasse 60 anos. Qual você ia marcar? A B ou a E? Aí tu marcaria a letra E. Por quê? Porque estaria a literalidade, estaria completa. Mas aqui tem uma mais errada, cara. Ou mais correta, que no caso aí está pedindo aí a exceção, os hipossuficientes. Então, fica com maldade na hora da prova, galera. Não dá mole. Os hipossuficientes não estão previstos nos beneficiários do atendimento prioritário. Aí aqui, ó, 60 anos, as gestantes, as lactantes, pessoas com deficiência, criança de colo, etc. Não tem hipossuficiente. 37, aí do SESP, ó. Estão em um ônibus público André, que é obeso, mas não tem mobilidade reduzida. Mariana, que está acompanhada por uma criança de 8 anos. Lúcia, que está grávida. E Alessandra, que é lactante. Nessa situação hipotética, considera-se a Lei 10.048 a empresa concessionária de transporte coletivo. Transporte coletivo deverá garantir assentos devidamente identificados somente para... Lembrando que eu falei, transporte coletivo não tem obeso. Já grava assim, transporte coletivo não tem obeso. Então aqui, então o André, que é obeso, ele já não vai estar. Então vê aqui, ó. Letra D tem André, tá fora. Letra B tem André, então tá fora. Então a gente já eliminou a B e a gente eliminou a D. Agora vamos aí para as outras opções. Ficou entre a A e a C, né? Olha o que diz. Lúcia e Alessandra. Letra A. Vamos ver a Lúcia aqui. Lúcia que está grávida. Beleza? Grávida sim. Alessandra que é lactante. Ok. Pô, galera. Se a gente já achou as duas, tá correto? Nosso gabarito só pode ser a letra A. Mas vamos confirmar aqui. Mariana. Quem é Mariana aqui? Ó? Alessandra é lactante. Cadê Mariana? Mariana que está acompanhada por uma criança de 8 anos. Galera, criança de 8 anos não é criança de colo. Então, Mariana não está dentro. Então, está fora. A Alessandra está dentro. O gabarito é a letra A. Olha só. Terão assentos reservados. Lúcia, que está grávida. Alessandra, que é lactante. André tem direito a atendimento prioritário, mas não em empresas de transporte público. Né? Eu falei, o transporte público não tem obeso. Mariana não tem direito. Tá, galera, isso aqui é entre aspas, tá? Tô falando entre aspas, só para você gravar. Mariana não tem direito porque a criança não é de cola, perfeito. E tá lá no artigo 3º, beleza? Gabarito aí, letra A. 38, olha o que diz. Os logradouros sanitários e públicos, bem como os edifícios de uso público, terão normas de construção para efeito de licenciamento da respectiva edificação, baixadas pela autoridade competente, destinadas a facilitar o acesso e o uso desses locais pelas pessoas portadoras com deficiência. Questão correta, tá? Literalidade do artigo 4º, que diz que os logradouros sanitários terão normas de construção para efeito de licenciamento da respectiva edificação, locais pelas pessoas portadoras de deficiência. Elas vão utilizar o uso esses locais. Então, literalidade, artigo 4º, não tem mistério. 39, com base na lei, julgue o item. Os centros comerciais devem fornecer carros, cadeiras de rodas para atendimento da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Perfeito, galera. Os centros comerciais devem fornecer sim carros, cadeiras de rodas, inclusive motorizados, tá?
Olha o que aqui diz, ó. E é importante também que eu coloquei tanto a pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, tá? Olha o que diz o artigo 12. Os centros comerciais e os estabelecimentos congêneres devem fornecer carros e cadeiras de rodas motorizados ou não para atendimento da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Questão correta. Vamos lá, galera. Última questão aí, número 40. Olha o que diz. Os semáforos para pedestres em vias públicas de grande circulação ou que têm acesso a serviços de reabilitação devem, obrigatoriamente, estar equipados com um mecanismo que emita sinal sonoro suave para orientação do pedestre. Beleza? Importante aqui, emita sinal sonoro suave e devem obrigatoriamente, tá? Os semáforos para pedestres em vias públicas de grande circulação. Então, em vias públicas de grande circulação, e é obrigatório emitir sinais sonoros aí, desde que sejam suaves, para orientação do pedestre. Questão correta está lá no artigo 9º. Artigo 9º, parágrafo único. Devem obrigatoriamente estar equipados com mecanismos que emita sinal sonoro suave para orientação de pedestre em vias públicas de grande circulação. Galera, olha só. Questões de legislação. Tem que ler a legislação e tem que fazer questões. Não tem jeito. No dia da prova vai cair questão, ou vai estar a literalidade, ou vai ter as palavras-chave que a banca vai cobrar dentro do enunciado. Entendeu? E ali você vai ter que responder. Então, galera, não tem mistério, mas engole o choro aí e vamos para cima deles. Beleza? Olha o que diz. Trata, questão de número 41, trata da prioridade de atendimento a determinados grupos de pessoas. Assinale a alternativa que apresente alguém que não tem prioridade estabelecida pela lei citada. Olha só, galera. Pessoa com deficiência tem prioridade em atendimento? Tem. Pessoa com deficiência tem. Lactante? Tem. Tem prioridade? Tem. Obeso? Tem. Também tem. As crianças com 13 anos? Não, galera. Não está dentro aí desse rol. Então, nosso gabarito aí... Eita, eu risquei, né? Ele está falando que nem não tem, então não posso riscar. Você tem que marcar essa. Letra D é o nosso gabarito. Ok? Fica atento ao comando da questão que pede o que não tem prioridade de atendimento. E aí aqui, essa aqui é importante. Segundo o ECA, criança é aquela que possui até 12 anos incompletos. Beleza? Aqui é uma criança já, no caso aí já é um pré-adolescente, né? Um adolescente. Segundo o ECA, criança é aquela que possui até 12 anos incompletos. Beleza? Então, gabarito aí, letra D. Questão número 42. Vamos lá, pessoal. O artigo 2º da Lei 10.048, de dezembro, define, ele quer a definição de acessibilidade. E, pessoal, perceba aqui, não é o SESP, beleza? Mas se o SESP vier cobrar uma questão dessa, você vai saber responder? Olha só, é literalidade. Possibilidade, então acessibilidade é possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia, tá? Fica atento a isso aqui, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes, dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Galera, eu acho que essa aqui já de primeira parece ser a mais completa. Vamos ver a segunda. B. Possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas por pessoa com deficiência. Aqui, ele comeu os meios de comunicação. Aí, o gabarito aqui, no caso a letra B, não é o nosso gabarito.
Eu tô te falando, isso aqui é uma questão de literalidade. Então você vai ter que ver a que tiver mais completa. Até o momento a mais completa é a letra A. Condição de alcance, utilização, com segurança, autonomia dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações dos transportes e dos sistemas, por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Ó, condição não é condição, é possibilidade. Então aqui já está errado, letra C. Letra D, possibilidade de alcance para utilização com segurança, autonomia, dos espaços mobiliários, equipamentos urbanos, das edificações dos transportes e dos sistemas. Ele comeu mais uma vez aqui a parte dos sistemas e meios de comunicação. Ele comeu, então letra D também não é. Letra E, dificuldade de alcance. Não, galera, não é definição de acessibilidade. Então, nosso gabarito é a letra A. E eu considero é uma questão difícil. Ah, Rodrigo, mas é um copia e cola. Não importa. Se você não souber ler e comer uma palavra, se perdeu. Então, aí, fica ligado aí na definição de acessibilidade. Tá? Tá no artigo 2º que define acessibilidade. E é importante você ler aqui, inclusive os seus sistemas de tecnologias, bem como outros serviços, instalações abertas ao público, uso público-privado. Leia o artigo 2º e a definição de acessibilidade. Vamos lá, pessoal. Questão de número 43. Essa questão é bem interessante, tá? Olha o que diz. Considere a seguinte situação hipotética. Em 2018, determinada empresa concessionária de serviços de transporte coletivo não reservou assentos devidamente identificados aos idosos, gestantes, lactantes, pessoas portadoras com deficiência e pessoas acompanhadas por crianças de colo, razão pela qual foi multada. Então, em 2018, ela foi multada, nos termos da Lei 10.048. Em 2019, chegando em 2019, a empresa praticou a mesma infração, uma vez que alguns veículos de sua frota desrespeitaram a norma supracitada. Nos termos da Lei 10.048, a empresa estará sujeita, por cada veículo que descumpriu a norma legal, ao pagamento de multa de... Então ele quer saber a multa. Galera, se é uma questão de multa, muita gente vai errar. Então, eu espero que você, se vir uma questão dessa na prova, você não erre. Olha o que diz aqui. Letra A, 500 a 2.500. Letra B, 1.000 a 5.000. Letra C, 250 a 1.500. Letra D, 500 a 2.000. Letra E, 250 a 2.500. Galera, olha só, fica atento a isso aqui. De primeira aqui, você tem que saber, a multa ela vai de 500 a 2.500. Beleza? Então, isso aqui é o básico. Você precisa saber a multa. Porém, olha só o que diz. Está falando que em 2019, a empresa praticou a mesma infração. E o que diz a legislação? Se ela praticou a mesma infração, ela é reincidente, a multa dobra. Então, de 500 vai para 1.000, que 2 vezes 500 é 1.000, né? Então, beleza. Não é aula de matemática não, mas tá claro aqui, mais um zero. 1.000. E 2.500 vai para 5.000. Beleza? Então, galera, olha só. Qual é o nosso gabarito? Letra A, o cara que se lembrou, foi na ANSI e marcou só a multa é 500 a 2.500. Já perdeu, porque não é letra A. Por quê? Porque ela é reincidente. Se ela é reincidente, a multa dobra. Então, letra B, 1.000 a 5.000. Nosso gabarito. As demais aqui tá fora. Se ela não fosse reincidente, o gabarito seria letra A. Mas como ela é reincidente, a multa dobra, vira letra B. Ok? Olha o que diz. Multa 500 a 2.500, como eu disse. Parágrafo único enfatiza isso. As penalidades que tratam este artigo serão elevadas ao dobro em caso de reincidência, que é a nossa hipótese. Beleza? Questão aí simples, mas complicada ao mesmo tempo. Contraditória, né?
Simples se você souber a questão da multa, mas é complicado se você não souber a exceção também. Enfim, galera, não tem jeito. Agora eu chorei e vamos para cima. Questão de número 44. Aí, vamos lá. Nos termos da Lei 10.098, o passeio público não faz parte da via pública. Errado. Está sempre no mesmo nível da via pública. Também errado. Destina-se exclusivamente à circulação de pedestres, não podendo ter qualquer outra destinação. Errado. É elemento obrigatório de urbanização. Nosso gabarito. Letra E. É considerado um imobiliário urbano? Não. Galera, olha só. Passeio público. Artigo 3º. Elemento obrigatório de urbanização. Parte da via pública. Normalmente, tá? Segregado em nível diferente, tá? Destina-se somente à circulação de pedestre e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano e de vegetação. Beleza? Então, letra D aí, artigo 3º da Lei 10.098. 45. Olha o que ele diz. A Lei de 10.048 dispõe que os direitos das pessoas com deficiência, idosos com idade igual ou superior a 60 anos, ok. Gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos, lhes promovendo atendimento prioritário. Aponta ainda essa lei. A infração disposto nessa lei sujeitará as concessionárias de serviço público multa de até R$ 2.500 por veículo sem as condições previstas. Perfeito, galera. A gente já fez uma questão dos dois tópicos, aí juntou as duas em uma só. Tanto as pessoas aí, pessoa com deficiência, idoso, no caso aí, idoso é a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, gestante, lactante, pessoas com crianças de colo e obesos, tá? E a multa vai de 500 a 2.500, podendo dobrar em caso de reincidência e de não cumprimento da lei. Vamos lá, artigo 6º. Lembrando que o mínimo da multa é 500 e o máximo é de 2.500, tá, galera? Questão correta, podendo dobrar. 46. Estabelece normas gerais, critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Quanto a um requisito de acessibilidade, nos edifícios públicos ou de uso coletivo nas áreas externas ou internas da edificação, destinam-se a garagem, estacionamento de uso público, deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas para veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção permanente. Outra questão correta, tá? E está lá no inciso 1º, as áreas externas ou internas da edificação destinadas a garagem, estacionamento. Galera, literalidade aí, artigo 11, vamos ficar ligado, questão aí correta. Tem muito nem o que comentar. A única coisa que eu digo para vocês, galera, fica ligado nas palavras-chave. O que seria uma palavra-chave aqui? Uma palavra-chave aqui dentro do texto. Nas áreas externas ou internas, eles podem colocar somente nas áreas internas. Estaria errado, entendeu? Porque não é somente nas áreas internas. Tanto nas áreas internas quanto nas externas. Deverão, poderiam colocar salvo, entendeu? Eles vão trocar essas palavras. Não importa se seja um enunciado como certo ou errado, ou um enunciado com múltipla escolha. Beleza? 47. Estabelece normas gerais, básicas, promoção da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida. Quanto ao requisito de acessibilidade nos edifícios públicos ou de uso coletivo, pelo menos um dos acessos ao interior da edificação
deverá estar livre de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. 47, mais uma questão aí tranquila que traz a literalidade. E fica atento à palavra-chave que eu falei, pelo menos um dos acessos, tá? Se ele colocar pelo menos dois, já torna um item errado, tá? É pelo menos um dos acessos. E deverá estar livre de barreiras arquitetônicas. Vai que ele coloca barreiras urbanísticas, deixa o item errado, beleza? Então, vamos ficar atento aí, questão correta. 48. Quanto a um requisito de acessibilidade nos edifícios públicos ou de uso coletivo, os edifícios deverão dispor de pelo menos, na verdade, de um banheiro acessível, distribuindo seus equipamentos e acessórios de maneira que possam ser utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Corretíssima questão, tá? E como eu disse, fica atento às palavras-chave, pelo menos um, de um banheiro acessível, pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Uma questão de número 49. Olha só, mais uma questão aí, trazendo a literalidade. Olha o que diz. Letra A. Direta, indiretamente, direta e indireta, destinará semestralmente a dotação orçamentária para as adaptações, eliminações e supressões de barreiras arquitetônicas. Vamos já matar aqui direto. Galera, é direta e indireta. Vamos ver o que está. Direta apenas. Já não é. Já não é a nossa questão. Direta e indireta, beleza? Direta apenas também não é. Direta e indireta, beleza. A gente ficou entre a C e a D. Olha aqui o que diz. A letra A. Semestralmente? Não, não é semestralmente. É anualmente. Vamos ver aqui. Então a letra A já não é também. A gente fica entre a C e a E. Direta e indiretamente. Semestralmente? Não. Então perceba que só precisava saber essas palavras-chave. Direta e indireta. Semestralmente? Não, não é semestralmente. Letra A também não é. Sobrou letra C, por eliminação, o nosso gabarito. Perceba que somente com as palavras-chave eu já consegui eliminar a B, a D e a E. Então, direta e indireta destinará anualmente a dotação orçamentária para as adaptações, eliminações e supressões de barreiras arquitetônicas existentes nos edifícios de uso público de sua propriedade e naqueles que estejam sob sua administração ou uso. Gabarito, letra C. Galera, é claro que também, eu tenho já uma facilidade. Você, na hora da prova, aqui a gente está treinando, na hora da prova, leu todos os enunciados, mas tem essa maldade de ir eliminando através das palavras-chave e sempre atento ao enunciado. Perceba que o enunciado só está falando nos termos da Lei 10.098. Ele não pede nada, só fala isso. Então você procura mais correto. Se ele botasse incorreto, você ia procurar aquela que tivesse menos completa, entendeu? Ou que tivesse um erro, entendeu? E assim sucessivamente. Letra C, olha o que diz. A administração pública federal, direta e indireta, ó, deixa até grifado aqui, em negrito. Anualmente, dotação orçamentária para as adaptações e eliminações de supressões e barreiras arquitetônicas, sob sua administração ou uso. Vamos lá, galera. Última questão de número 50, IBFC 2019. Olha o que diz essa questão. Sobre a pessoa com prioridade de atendimento, conforme a Lei 10.048, assinale a alternativa incorreta. Ele quer a incorreta. Lembrando, galera, o que eu falei lá atrás, você tem que ser maldoso, tá? Então vamos lá, ele quer incorreto, então ele quer o que está errado. Idosos com mais de 70 anos de idade. Poxa, Rodrigo, a lei fala igual ou superior a 60 anos, correto? Igual ou superior a 60 anos.
70 anos é maior que 60? É. Então tá certo. Ah, vou lá e marco a letra A. Não, cara, não faz isso. Dê as outras opções. Gestante está dentro da lei? Tá. Lactante está dentro da lei? Tá. Pessoas com crianças de colo está dentro da lei? Letra da lei? Tá. Idosos com mais de 70 anos? Não necessariamente. Ele tá porque a gente, pelo raciocínio, a gente consegue chegar nisso. Mas a gente está fazendo prova. Então, o que está mais completo aqui? A B, a C, a D ou a A? Então, a mais completa aqui é a B, a C e a D. A menos completa é a letra A, que é a questão incorreta. Então, moral da história. Joga o jogo da forma que tem que ser jogado. Procura a mais correta, procura a menos errada. Se você acha que todas estão erradas, procura a que tiver menos e marca. Beleza? Não fica tentando lutar contra a questão. No caso, contra a banca, porque você vai perder. Beleza? Eu deixei aqui, ó, idade igual ou superior a 60 anos, restante lá que tem criança de colo. Eu botei aqui, lembre-se, a questão pede a incorreta. Isso mesmo. Fica atento ao comando da questão. Logo, ficamos com a letra A como gabarito. Aí eu botei aqui uma que você provavelmente já leu. Não briga com a banca, galera. Então, última vez que eu falo isso. A, B, C, D. Vai na que tiver mais completa. Vai na que tiver menos errada. Entendeu? Se estiver pedindo a questão correta, fica atento ao comando da questão, se está pedindo certo ou errado. E, meu irmão, não briga com a banca, porque você vai perder, todos nós vamos perder. Joga o jogo como deve ser jogado, refaça as questões, leia a legislação e vão para cima. Questão de número 51, vão para cima, engole o choro, olha o que diz. Segundo o Código de Ética, conduta da Corregedoria Geral de Justiça, é vedado, ou seja, é proibido realizar ato político partidário nas dependências da Corregedoria Geral de Justiça. Perfeito, galera. Imagina se fosse permitido, que bagunça seria. É vedado, é uma das vedações aí realizar ato político partidário nas dependências da Corregedoria Geral de Justiça. Olha só, artigo 6º está dentro das vedações. Eu aconselho você ver, cara, princípios, tem que saber princípios, vedações, tá? Princípios, vedações são coisas que não caem, elas despencam em prova, beleza? Então, fica aí, quando você for ler o código, dá uma atenção aos princípios para você saber e principalmente as vedações, aquilo que também é proibido, beleza? Questão aí correta, tá falando aí, ó, realizar ato político partidário de dependência da corregedoria é vedado. 52. Olha o que diz, é vedado de novo aos destinatários deste código manter sob sua subordinação hierárquica direta, encargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Questão aí 52 também está correto. E fica atento, cara, que é até o terceiro grau, tá? Então vamos lá. Ao vedado os destinatários de quase sem prejuízo da observância dos demais deveres e proibições legais, manter sob sua subordinação hierárquica direta, encargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral até o terceiro grau. 53. A publicidade dos atos judiciais e administrativos constitui requisito de eficácia e sua omissão dolosa ou culposa enseja comprometimento ético, salvo quando o sigilo for previsto em lei. Galera, sua omissão dolosa ou culposa. Não existe culposa, tá? É só omissão dolosa enseja comprometimento ético. Por isso o item está errado. A omissão tem que ser dolosa. Olha o que diz, ó. Constitui requisito de eficácia e sua omissão dolosa. Não existe culposa, somente
com dolo, com intenção, enseja comprometimento ético, salvo quando o sigilo for previsto em lei. Tá? 54. Segundo o Código de Ética, a conduta da Corregedoria Geral de Justiça é vedado ao destinatário deste código sem prejuízo das demais obrigações legais regulamentares. 1. Olha o que ele diz, mas manifestar-se em nome da Corregedoria Geral de Justiça, quando não autorizado pela autoridade competente. Isso aqui está correto, tá? Expor negativamente é uma das vedações também. Seus colegas de trabalho, magistrados ou destinatários de serviços jurisdicionais nas redes sociais. Cara, ele pode falar na rede social, você pode falar na rede social. Só que você não pode expor seus colegas negativamente, tá? Nem magistrado ou destinatário dos serviços jurisdicionais. 3. Utilizar o logotipo da Corregedoria Geral de Justiça nas redes sociais, salvo, tá? Existe uma exceção, com a autorização da instituição. Então, as 3 estão corretas, galera. Então, a letra B, nosso gabarito, sem muita conversinha, tá lá no artigo 8º. Aconselho vocês ler, tá? Inciso 2, inciso 3, inciso 1, tá? 55. Eita, eu deixei o gabarito aqui, mas não tem problema não. Olha só. É correto afirmar que não se caracterizam como presentes os brindes desprovidos de valor comercial a título de cortesia? É isso, galera. Essa questão de brindes e presentes é algo que tem cheiro de prova, tá? Um casinho hipotético é cheiro de prova. Por quê? Não se caracterizam como presentes os brindes desprovidos de valor comercial. É aquela canetinha com o nome de uma empresa, tá? Uma caneta, somente com um símbolozinho. Pô, é um brinde que você ganhou, entendeu? Distribuídos por entidade de qualquer natureza, a título de cortesia. Ó, que fique claro, título de cortesia, propaganda, que nem eu estou te falando, da BIC, exemplo. Divulgação habitual por ocasião de eventos especiais, está tendo um evento na repartição, aí uma empresa está, sei lá. Enfim, são coisas desprovidas de valor comercial, tá? Que fique claro. Não é algo ilícito. Então, brindes e presentes é correto afirmar que não se caracterizam como presentes, brindes desprovidos de valor comercial. Isso. A título de cortesia ainda deixou claro. Sim, isso mesmo. Está no artigo 9º, o gabarito da nossa questão. Beleza? 56. A Letícia aqui. Letícia. Vamos lá. Serventuário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro gosta de utilizar as mídias sociais com frequência, tirando fotos da sua vida social e profissional. Sobre o tema, o Código de Ética define que Letícia não pode comentar nada sobre os colegas de trabalho, magistrados ou destinatários de serviços jurisdicionais nas redes sociais. Errado, galera. Não é isso que fala. Ela pode comentar, só que ela não pode aí denigrir, né? Expor negativamente. Letra B. O Código de Ética não é aplicável a Letícia, pois somente o magistrado e colaboradores são destinatários deste código. Poxa, Letícia é servidora. É aplicável a ela sim, tá? E ainda que fosse comissionado também, cargo de livre nomeação, livre exoneração, também se aplicaria a ela. Letra C. Letícia não pode expor negativamente seus colegas de trabalho. É isso aqui, tá? É o gabarito da nossa questão. Mas vamos ler a letra D. Ó. Letícia poderá fazer uma imagem com o logotipo da Corregedoria Geral de Justiça, mesmo sem autorização? Não, cara. Só se tiver salvo com autorização, tá? Então aí o gabarito é a letra C. Tá aqui, eu deixei artigo 8º para vocês estarem fazendo o deverzinho de casa aí. 57. Assinale um princípio expressamente, ou seja, que está escrito dentro do código, conduta para observância dos seus usuários.
Assinale um princípio expressamente indicado pelo Código de Ética e Conduta para observando seus usuários. A retidão é um princípio? Perfeito, galera. Já achamos aqui o gabarito. Retidão. Confiança legítima não é princípio. Celeridade absoluta também não é princípio. A notoriedade também não é princípio. A obediência hierárquica também não é princípio. Mas a retidão é um princípio lá dentro dos 12 princípios que a gente já viu. Ó, a retidão está lá no inciso 8º, tá? E está expressamente lá. Questão de número 58. Olha o que diz. Segundo o Código de Ética e Conduta da Corregedoria Geral de Justiça, eventuais erros ou falhas cometidas pelos destinatários deste Código de Ética e Conduta serão apurados com rigor e receberão tratamento de acordo com a sua gravidade, sendo observado o contraditório e as normas jurídicas pertinentes. Questão de número 58, galera. Tá corretíssimo. Olha o que aqui diz. Artigo 10 vai falar das falhas, tá? O artigo 10. Eventuais erros ou falhas cometidos pelos destinatários deste Código de Conduta serão apuradas com rigor e receberão tratamento de acordo com a sua gravidade, sendo observado o contraditório e as normas jurídicas pertinentes, tá? Sempre respeitando o contraditório e aí, no caso, as normas jurídicas pertinentes. 59. Acerca do acolhimento e resolução de conflitos decorrentes de assédio e discriminação, considera-se assédio moral, tema muito em pauta, tá, galera? Também é uma ótima opção para a questão, mas tem várias coisas que pode ser cobrada, mas também digamos que daria umas 3 estrelinhas aí para ser cobrado. O assédio moral, o processo contínuo e reiterado de condutas abusivas que, independentemente de intencionalidade, atente contra a integridade, a identidade e a dignidade humana do trabalhador. Questão 59 aí, correta, trazendo a definição aí de assédio, tá? Artigo 12, você vai ter que ler assédio moral. Eu não vou ler aqui para vocês, mas fica atento a cada palavra dessa aqui, tá? Porque pode vir um caso hipotético, falando de, sei lá, Letícia e Eduardo. Eduardo é superior de Letícia e constantemente humilha Letícia dentro da repartição. Com base na situação narrada, a conduta de Eduardo é caracterizada aí como assédio moral. Aí vai estar lá a opção assédio moral. Aí vai colocar a definição de assédio moral ou não, ou só colocar as hipóteses. Enfim, mas perceba que não vai ter para onde fugir. Eles vão puxar para a legislação, ok? 60. Discriminação. Compreende toda distinção, exclusão, restrição ou preferência fundada na raça, etnia, cor, sexo, gênero, religião, inclusive, tá? Inclusive, qualquer forma de recuso de adaptação razoável se insere no conceito de discriminação. Perfeito, tá? Mais uma questão aí correta. Olha lá. Discriminação compreende toda distinção, exclusão, restrição ou preferência fundada na raça, etnia, cor, sexo, gênero, religião. Deficiência, opinião política, ascendência nacional, origem social, idade, orientação sexual, identidade, expressão de gênero, qualquer outra que atente contra o reconhecimento ou exercício de condições de igualdade dos direitos e liberdades fundamentais nos campos econômico, social, cultural, laboral ou em qualquer outra vida pública. Meu Deus do céu. Qualquer forma de recurso de adaptação razoável se insere no conceito de discriminação. Eles podem vir com isso e no final avacalhar aqui. Salvo a forma de recurso. Enfim, galera. Eles podem fazer qualquer coisa e a gente tem que estar preparado aí para estar fazendo essas questões. Pega, refaça essas questões,
leia o código de ética. A gente fica por aqui e até a próxima.